eu tenho dentro de mim, todos os dias, quando eu vou me envolver com coisas que são um pouco mais difíceis, e até aquelas que parecem fáceis, eu escuto dentro de mim uma voz me dizendo: não vá, você não vai conseguir. Dia a dia, há algo dentro de mim que me diz que eu não vou vencer. Dia a dia eu tenho que gritar comigo mesmo e dizer assim: essa voz, não sei de quem é, ela precisa sair do meu coração e da minha cabeça, porque eu vou vencer assim. Às vezes coisas fáceis, obstáculos que você e eu superamos com muita tranquilidade, passos tranquilos a dar para mim, eles são muito difíceis, porque dentro de mim alguma coisa me diz que vai dar errado, que eu não vou conseguir, que eu vou ser derrotado. E se eu começo a ouvir essa voz, eu vou para a caverna com certeza. Lá vai ser o meu lugar com certeza. E dia a dia eu tenho que tapar os meus ouvidos para o que? Para quem me diz essas coisas. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos outras vozes, e outras vozes, na maioria das vezes, nos trazem malefícios, não benefícios. Marcos está aqui, que é meu amigo de infância. A gente tem um amigo em comum, o apelido dele é Cebola, lá de infância também. E desde 15 anos eu andava com esse meu amigo, Cebola, que é jóia, gente boa. Mas ele é um camarada extremamente pessimista. E eu com 15 anos dizia assim para ele: Cebola, quando eu crescer, eu vou servir o exército, vou fazer o curso de sargento. Ele olhava para mim e falava assim: você não vai nada, você não consegue, você não tem condições, isso é só para os filhos de papai, você não vai conseguir nem entrar no exército, você é baixinho. Eu sou baixinho, mas é 1,60 m lá, né? Tá? Mas ele vivia me dizendo que os meus planos não iam dar certo. Imagine se eu o ouvisse, imagine se eu acreditasse nele, imagine se essa voz fosse a voz que fosse me conduzir. Eu estaria perdido, e hoje não estaria aqui essa noite pregando a mensagem do Evangelho. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós corremos o risco de ouvir muitas outras vozes. Por isso é que andamos para caminhos tortos, por isso é que vamos para a caverna. E na minha opinião, Elias ouviu a voz que não tinha que ouvir, ele ouviu a voz de Jezabel. E o texto diz que Jezabel disse para ele o seguinte: amanhã, Elias, vou fazer contigo o que tu fizeste com os meus profetas, amanhã eu vou te matar. E ao invés de Elias acreditar no Deus que tinha dado a ele vitória sobre 450 homens, ele acredita na vozinha de Jezabel. Que coisa! Por isso, exatamente, que ele vai para a caverna e ouve de Deus: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Por isso que ele fugiu, por isso que ele temeu, por isso que ele se encavernou. Existe essa palavra aí, o pessoal do português? Se eu inventei, por favor, coloque no dicionário e cita a fonte, tá? Mas eu e você, que voz nós temos ouvido? Que placa nós temos seguido? Que direção temos dado à nossa vida? Para onde estamos caminhando? Elias, quando deixou de ouvir a voz de Deus, se arruinou, se deu mal. Por isso, a primeira verdade é que nós precisamos estar sensíveis às orientações do nosso Deus, ok? Se você quiser, fala para o irmão que está do lado aí: ouça a voz de Deus. É essa voz que você tem que ouvir. Cuidado com as vozes que estão direcionando o seu caminho. Cuidado com as vozes que você tem ouvido que não são as vozes de Deus. Êxito, vitória, sucesso acontecem quando ouvimos a voz do Senhor. Eu gosto de buscar base bíblica para aquilo que defendo. E Josué, para mim, é um camarada que é referencial. E ao assumir aquele ministério difícil de levar aquele povo reclamão, na igreja não tem isso, né? Você não vai dizer amém? Estou ficando preocupado. Pelo menos assim, eu não sei, tem gente reclamona na igreja? Será que é tão difícil para ser pastor, igual é difícil para ser igual Josué, aquele camarada abençoado?
Josué é conduzindo aquele povo ao receber aquele ministério de Deus. Eu chamo de ministério porque é isso. Ao receber de Deus a função de guiar aquele povo à terra prometida, ele ouve no capítulo 1, versículo 8 o seguinte: tenham cuidado de fazer tudo quanto na lei está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido por onde fores. Ouça o que está na palavra, ouça o Senhor. Esse é o caminho. E um dos motivos pelos quais Elias entrou na caverna é porque ele não ouviu o Senhor. Ele ouviu a Jezabel, ele ouviu o seu coração, ele ouviu alguns amigos, não sei, a Bíblia não diz isso, mas estou conjecturando. Ele ouviu um monte de coisa, mas não ouviu o Senhor. Você quer se livrar da caverna? Todos nós temos algumas cavernas, né? Então, ouça a voz do Senhor, tá bom? A segunda coisa que acontece com Elias, a gente percebe claramente que pela sua atitude, ele perdeu a sensibilidade do poder de Deus. Ele perdeu a noção do poder de Deus. Ele perdeu a visão do poder de Deus. Porque todas as vezes que alguém me desafia, todas as vezes que eu ouço essa vozinha que eu disse para você, me dizendo que eu vou ser derrotado, a minha estratégia para vencer é muito simples. Eu faço um inventário espiritual. Alguém já ouviu falar nisso? Não? Não é nenhuma coisa moderna, pentecostal, não é nada disso. Inventário espiritual é me lembrar tudo aquilo que Deus fez por mim. Simples. Me lembrar todas as coisas que Deus tem feito pela minha vida, todas as vezes que Ele foi o meu Deus, o cuidador, todas as vezes que Ele respondeu às minhas orações, todas as vezes que Ele esteve do meu lado, todas as vezes que as bênçãos dEle me alcançaram. E Elias, olhando para o texto, fica claro, para ter medo da ameaça de Jezabel, ele esqueceu tudo aquilo que Deus havia feito por ele. Eu fiz uma listinha e vou ler para você de coisas que Deus havia feito por Elias. Deus preservou Elias nos dias de fome em toda a terra. O texto diz que teve fome em toda a terra e Elias era alimentado. Deus o poupou em dias de estiagem e seca, que para aquela região é muito complicado. Deus o sustentou por meio de corvos 2 vezes ao dia, com pão e carne. Deus sustentou por meio de farinha e do azeite da viúva. Deus, através de Elias, por intermédio de Elias, através do seu ministério, ressuscitou o filho da viúva. Alguém aqui já viu alguém ressuscitando aí? Amém? Não? Já viu? Levanta a mão assim para eu ver. Não? Elias pôde ver. Deus respondeu o clamor daquele profeta. E aquele fogo desceu do céu e consumiu tudo, inclusive as pedras que estavam no chão. Olha quanta coisa Deus havia feito. Mas ele esquece. E quando sofre uma ameaçazinha de Jezabel, uma ameaçazinha, ele fica com medo e vai para a caverna. Eu queria te dar a oportunidade de conversar com a pessoa que está do seu lado e contar para ela pelo menos 2 grandes coisas que Deus fez por você. A primeira, de repente, pode ser assim: Ele me salvou, Ele me deu vida eterna. Não sei se é essa, mas conversa aí com a pessoa que está do lado e fala: Deus fez isso por mim. Faz um inventário espiritual rapidinho, contando para o irmão que está do lado, se você puder. Quando perdemos a sensibilidade do poder de Deus, passamos a ser guiados por muitas coisas, por temores, por circunstâncias, dirigidos por medos e receios que a vida nos impõe. Por isso, essa noite, ao olhar para a vida de Elias, eu percebo que o que levou Elias à caverna foi perder a noção de que Deus tinha poder para livrá-lo daquela situação. Todas as vezes que nós esquecemos, que nós questionamos, que nós não percebemos quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem, todas as vezes que isso acontece, nós estamos correndo sérios riscos de correr para a caverna e sofrer como sofreu Elias. Deus tem poder para livrar você das suas situações, das suas cavernas, do seu choro, da sua luta, e você não pode esquecer disso. Diz para o teu irmão que está do lado: não esqueça que Deus tem poder.
não esqueça que Ele pode livrar você. Não esqueça que Ele pode responder a sua oração. Mas a terceira coisa que eu percebo em Elias também é que ele perdeu a sensibilidade do cuidado divino. Ele perdeu a certeza do cuidado divino. Ele perdeu a certeza de que Deus está disposto a cuidar de nós. Ele perdeu a certeza de que Deus estava disposto a cuidar dele. E sabe, a gente tem frases feitas, né? Ah, fica tranquilo que Deus vai cuidar dessa situação. Não falou isso já para algumas pessoas, você? Tranquiliza o teu coração, Deus é Deus, né? Tem umas aí, que mais? Olha, o Senhor pode todas as coisas. São frases que a gente tem. Mas essas frases, elas se tornam vazias quando não surtem efeito nas nossas vidas. E eu vejo na vida de Elias que ele tinha dificuldade de entender que Deus se preocupava, o amava. Naquele momento ele tinha essa dificuldade. Ele tinha dificuldade de perceber que Deus se importava com ele. Porque Deus não largou Elias para lá. Fico pensando, se eu fosse Deus, tá? Se eu fosse Deus, eu ia estar lá do céu falando assim: mas que cara maluco. Ele é um lunático. Não é possível. Eu acabei de usá-lo para demonstrar o meu poder, para que as pessoas vissem que eu sou Deus, para que as pessoas vissem que Baal não é ninguém. Eu acabei de usar a vida desse profeta e ele vai para a caverna. Deixa ele se virar lá sozinho. Se sou eu. E eu ia fazer isso mesmo, porque eu sou meio malvadinho. Não conta isso para ninguém. Agora Deus, Ele olha Elias e não o deixa para lá. Deus foi ao seu encontro. Deus estava preocupado com ele, Elias prostrado, e Deus vai lá. Ele estava cansado, desencorajado, temeroso, e Deus vai ao seu encontro, porque Deus vai ao encontro daqueles que Ele ama para revigorá-lo, como fez com Elias, tem feito com cada um de nós, e não podemos perder essa certeza. Às vezes os problemas são tão grandes, tão difíceis, que nós corremos o risco de falar assim: puxa, não tem mais jeito, Deus me deixou aqui, estou perdido e abandonado. Mas o nosso Deus é o Deus que se faz presente. É o Deus conosco, não é assim o nome de Jesus? É o Deus que põe-se ao lado, é o Deus que não abandona, é o Deus que não nos deixa no meio do sofrimento. Eu já vi pessoas testemunhando assim: puxa, quando eu tinha dinheiro eu tinha um monte de amigos, e quando eu perdi o dinheiro, eu perdi os amigos. Já viu gente falando isso? Já viu? Deus não é assim. Eu era amigo de todo mundo. O dia que eu passei uma luta, ninguém queria me ouvir, ninguém me deu um ombro amigo, ninguém estendeu a mão para mim. Já viram gente dizendo isso? Com Deus não é assim. Ele não deixa de estar em nosso lado nas nossas maiores lutas, no nosso maior choro, nos nossos maiores problemas. E nós não podemos esquecer disso. Elias estava escondido de Jezabel, estava escondido para os homens, mas Deus o via, e Deus queria estar com ele, e Deus queria renová-lo, e Deus queria tocar em sua vida para que ele fosse edificado. O que isso tem a nos ensinar? Isso tem a nos ensinar que Deus renova. Ele renovou a Elias, como tem renovado pessoas aqui. Ele foi a Elias, e quando ele diz: o que fazes aí? Ele está querendo dizer: Elias, ei Elias, sai dessa caverna. O que você está fazendo aí dentro? Por que eu estou vendo você nessa situação, Elias? Se desprende disso. Não se proste, não se enclausure, não permitas que a exaustão, o cansaço, o desânimo roubem de você a vida.